Alô, tricolores do Brasil, ligados aqui no mais um debate Rafa, rodada do Campeonato Brasileiro, comecinho de junho, São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro, nosso eterno freguês aí, principalmente em jogos de Campeonato Brasileiro, jogos convencionais que valem 3 pontos e não mata-mata. Cruzeiro é nosso eterno freguês, geralmente ganhamos lá, ganhamos aqui, mas hoje foi um pouco diferente essa história. Tudo bem, não perdemos, mas também não conseguimos nos recuperar das últimas rodadas que têm sido bem fracas com relação a desempenho e resultado. Hoje o Cuca teve alguns desfalques, teve desfalque de Everton, Antony, o Carneiro que já estava fora, teve Arboleda na seleção, São Paulo cheio de desfalques e contando aí com a estreia de Calazans que veio do Fluminense, 3 anos de profissional, nenhum gol. O tricolor ainda que está próximo da contratação de Adriano, lateral esquerdo que estava no Besiktas, que vão tentar empurrar e jogar improvisado na direita, mas é um lateral esquerdo de vocação, jogando na Europa na maioria das vezes, praticamente todas as partidas de lateral esquerdo. Deve estar pintando, pode pintar no tricolor. O empresário dele falou ontem que a qualquer momento pode ter um desfecho feliz e que está na mão do São Paulo, já que ele deu a palavra ao São Paulo de que o jogador poderia vir para o Morumbi. O São Paulo que ainda busca outro lateral e um atacante, ninguém se fala de um meia armador, mas do meu ponto de vista ainda falta o meia para comandar o ataque do tricolor. Talvez um Diego, como jogou bem no Flamengo nas últimas rodadas, uma Arrascaeta, um próprio Thiago Neves que fez o gol de falta hoje mesmo não jogando bem pelo Cruzeiro. O tricolor, na minha opinião, ainda falta um meio de campo, um meia armador para articular aquelas jogadas, já que o Hernanes não tem mais 20 anos e não consegue mais arrumar a casa ali. Eu acredito eu que dificilmente vai comandar o setor ofensivo do tricolor. O São Paulo hoje de Volpi, Hudson voltando à lateral direita, já a gente fala um pouco do desempenho, Bruno Alves, Anderson Martins voltando à titularidade e Reinaldo, e aí o Luan como primeiro volante, e depois uma outra linha de 4, com no miolo do meio campo, o Tietê de um lado e o Hernanes, eles alternavam entre a esquerda e a direita, de um lado o Vitor Bueno, do outro o Toró, e na frente o Pato. O jogo começou um pouco acelerado para o Cruzeiro pressionando bem a saída de bola do São Paulo. O São Paulo só dava chutão e devolvia a bola para o Cruzeiro. O São Paulo não conseguia se organizar em campo, não conseguia trocar passes, não conseguia arrumar a casa, não conseguia envolver o Cruzeiro, não conseguia ficar com a bola. Até que no momento, no lance até de sorte, o Reinaldo conseguiu arrancar, carregar a bola por cerca de 30 metros. Ele deu um chute forte e até meio deslocado para o Pato. O Pato, na sua maior característica de infiltração, ou seja, nos últimos 20 metros, de fora da área para dentro da área, dominou e bateu de perna esquerda para abrir o placar. São Paulo 1-0. Cruzeiro sentiu o gol e o São Paulo teve alguns momentos, alguns lampejos de boa postura contra o Cruzeiro logo após o gol, mas esse momento foi logo esquecido e o Cruzeiro voltou a tomar a iniciativa do jogo e tomou conta do jogo na sua maior parte do tempo. O Volpi fez excelentes defesas, o Dedé ganhou 2 de cabeça do Bruno Alves e quase abriu o placar, uma delas muito perigosa no escanteio. Em uma outra, a bola batida de fora da área, o Volpi salvou no cantinho, e no finalzinho o Hernanes não acompanha o Arthur cabeceia para fora. Então o Cruzeiro com muito mais chance e muito mais volume de jogo no primeiro tempo, apesar do placar desfavorável. O Mano Menezes botou o Cruzeiro para cima. No segundo tempo, o Hernanes ficou no banco, no vestiário, sentiu desconforto muscular. Aí depois de quase 6 meses de São Paulo, o jogador ainda sente problemas físicos. Isso podem ser sinais de que o Hernanes talvez nunca mais volte a ter o desempenho que a gente precisa. Isso é preocupante. Já que é um investimento muito alto, quase 1 milhão por mês de salário, para um jogador que talvez não tenha a capacidade hoje física de carregar o ataque tricolor na competição. Entrou no seu lugar o Igor Gomes que entrou até chamando um pouco a responsabilidade, mas aparentemente falta um pouco de força para o garoto. Ele não conseguiu comandar o ataque do São Paulo, e o São Paulo foi amplamente dominado pelo Cruzeiro no segundo tempo e não conseguia encaixar os contra-ataques. E na beira do campo o Cuca falava: olha, Pato, incendia o jogo. Poxa, aí tem um problema, né? Quando a gente precisa de que o Pato incendeie o jogo, quer dizer que tem alguma coisa errada. O Vitor Bueno, que fez um primeiro tempo regular, no segundo tempo morreu. O Hudson, que estava muito mal no primeiro tempo, continuou muito mal no segundo tempo. E aí numa jogada pelo meio da zaga do São Paulo, de triangulação, o Hudson, que não deveria estar ali, faz uma falta desnecessária. E na cobrança, onde ninguém reclamou que a barreira do Cruzeiro, perto da do São Paulo, estava atrapalhando, galera amadora em deixar cobrar daquele jeito, o Thiago Neves, que é um excelente jogador e cabra muito bem a bola parada, empatou o jogo a 1. E a partir dali o Cruzeiro praticamente depois teve chance de matar o jogo, uma tabela rápida. O Bruno Alves demorou para sair junto com o Tietê, deu posição legal,
o David perdeu o gol, o Volpi conseguiu pegar, depois o Volpi pegou cruzamento, pegou bola cruzada, pegou bola na frente e o São Paulo ameaçou muito pouco. Aí depois promoveu a entrada do Calazans, o Calazans que teve lampejos de bom futebol, boas enfiadas de bola, mas muito pouco ainda. 3 anos sem nenhum gol de profissional, não vamos queimar o garoto aí. Talvez possa ser uma boa aposta para o futuro. Eu prefiro não queimar quem tem abaixo dos 23 anos, apesar que todos precisam ser cobrados. Todos eles precisam ser cobrados, independente da idade, etc. Mas claro, as cobranças mais pesadas devem ser para os jogadores que ganham mais e para os jogadores que têm mais grife. E aí, claro, Pato, Hernanes e etc. Depois entraram, depois do Calazans ainda o São Paulo teve o Igor Vinícius que entrou junto. O Igor Vinícius que, no meu entendimento, entrou muito bem. Ele em 10 minutos fez mais que o Hudson o jogo inteiro. Mas aí no finalzinho ele acabou salvando um gol do Cruzeiro num contra-ataque. E puxou a camisa do David, acabou sendo expulso. Expulso com razão. Mas infelizmente fica fora da próxima partida. Então o São Paulo ele começou estruturado taticamente, mas a sua postura não foi condizente com a expectativa. Teve protesto antes do jogo, a organizada brigou entre si, a torcida tricolor independente brigou, membros dela acabaram se confrontando, porque algumas pessoas não gostariam de protestar contra o presidente Leco e outras gostariam de protestar. Então uma parte ficou no tobogã e a outra parte na arquibancada verde e amarela. E quem ficou no tobogã estava gritando durante o jogo que não ia vender a sua ideologia, deixando no ar aí uma possibilidade de tentativa de compra da diretoria sobre alguns membros da torcida organizada. O São Paulo ainda ouviu vaias e xingamentos na final do jogo. Eu ouvi muito mais contra o time do que contra o presidente e a diretoria. Mais uma vez, lamentável aí a questão de briga física fora do gramado. E lamentável também a falta de protestos contra o presidente Leco e o diretor de futebol Raí. Que mais uma vez tem se mostrado muito amador na gestão de pessoas e na gestão do futebol. Infelizmente o São Paulo não é a fundação, ou felizmente não, o São Paulo não é a fundação Gol de Letra, o São Paulo é muito maior que isso. E essa diretoria de futebol se mostra fraco na gestão do futebol, sem contar que o São Paulo diminuiu muito pouco a sua dívida nos últimos anos. No último ano de 2018, quer dizer que o Leco ainda, além de gastar mais do que deveria, gastou mal. Um time mal preparado, um time fisicamente morto, um time sem raça, um time sem organização. Um péssimo trabalho da diretoria e da presidência e até o momento um horrível trabalho do técnico Cuca, que eu fui muito a favor da sua vinda, um técnico experiente, vencedor, mas que infelizmente fez o time piorar. O time que mostrou melhora na mão do Wagner Mancini com Luan, Lisiero, Igor Gomes, Antony e Everton Felipe. Hoje jogou praticamente no primeiro tempo todo o Luan e depois o Igor Gomes. O Antony está na seleção, o Everton Felipe foi completamente esquecido pelo treinador. Então um time que caiu muito de produção. O Lisiero só se machuca, o Pablo nunca volta. Então infelizmente um final de semana lamentável para o tricolor paulista, que agora só pensa no Campeonato Brasileiro. Vamos entrar na pausa da Copa América. Tem tempo para organizar a casa, espero que tenhamos boas saídas aí, jogadores dispensáveis. Eu acho que deveríamos negociar muitos jogadores, inclusive alguns que já estão há algum tempo no time. Precisaríamos, claro, de um lateral direito, um lateral esquerdo, um meio armador e um centroavante. É bastante coisa, são 4 jogadores de 11 no time titular, então, ou seja, o planejamento sendo muito mal feito, o dinheiro muito mal gasto, e vai ser difícil contratar porque não tem dinheiro. Então, rapidamente para as notas aí, Volpi, hoje nota 8,5 para você, garoto. Não foi culpa o gol da falta, apesar que eu achei que, bom, a barreira talvez não tenha sido muito bem montada e você passou muito longe da bola, mas você salvou o São Paulo hoje de uma derrota, então 8,5 para você aí, uma nota ótima. Eu não costumo dar notas altas aqui, mas acho que depois do Rogério Ceni, talvez o melhor goleiro que vestiu a camisa tricolor. Na lateral direita, Hudson, nota 0 pro Hudson, que foi muito mal hoje, uma das piores partidas dele com a camisa do São Paulo. Bruno Alves e Anderson Martins, super demandados por falta de pegada do setor ofensivo e do meio campo. Mesmo assim eu dou nota 5,5 para os dois, porque acabamos tomando um gol. E pro Reinaldo pela assistência, 6,5 pro Reinaldo pela assistência. Luan nota 5,5, ele teve muita pegada, mas na hora do gol, talvez na falta do gol, ele que tivesse ter tirado a bola e não o Hudson, deveria estar por ali. Vitor Bueno, meio campo, primeiro tempo razoável, segundo tempo horrível, nota 4,5 pro Vitor Bueno. Tietê
caiu muito de produção, falta força para chegar no ataque, não tem recuperado, não tem tido poder de reação para recuperar a bola. Muito mal Tietê, para mim nota 4 pro Tietê. Hernanes, um ídolo, não vai ser apagado da história do tricolor, mas continua muito mal fisicamente, taticamente, tecnicamente. Hernanes não é nem sombra daquele jogador que jogou em 2008, 2009. Infelizmente, muito abaixo. Nota 4 pro Hernanes aí. Da direita o Toró, muito apagado, tentou tudo, errou tudo que tentou, horrível, nota 4 pro Toró. Pato fez o gol 6,5 pelo gol, ainda muito aquém do que deveria, talvez fora de posição. Talvez no futuro próximo, com ele pela esquerda, o Pablo centralizado e o Rojas pela direita, ou até mesmo o Antony, talvez esse seja um caminho para o Pato começar a desencantar junto com o Pablo, mas nesse momento está muito aquém do que a gente espera dele, tá bom? Entrou o Igor Vinícius sem nota, apesar da expulsão, até merecendo nota 6,5 aí por ter salvo o gol do Cruzeiro, mesmo com a expulsão. Entrou o Calazans, que teve alguns lampejos bons, mas muito pouco tempo, e o Igor Gomes entrou com vontade, não faltou chamar a responsabilidade, mas ainda é um jogador em formação. Ele precisa ter mais porte físico, precisa ter mais força para poder chegar ao ataque, para bater de fora da área, para proteger, para arrancar. Ele ainda é muito leve e ele acaba perdendo divididas, disputas e etc. Pro treinador técnico Cuca, nota 0 para ele, um trabalho até agora horrível. Não quero a sua saída, mas um trabalho horrível, Cuca. E para a diretoria, pro diretor Raí e para a presidência, nota -1000 para eles. Um trabalho horroroso. E o pior é ver depois, na chegada no estádio, de sorrisinho para cá, sorrisinho para lá. No domingo passado eu tava em Roland Garros, e aí ele fala depois do jogo contra o Bahia que tá tudo bem, que espera brigar na parte de cima da tabela. Eu acho que o Raí tá em outro mundo. Ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ele tá vendo outro futebol. Infelizmente ele não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. E é inacreditável que muitos torcedores tenham uma noção maior do que esteja acontecendo do que o próprio diretor de futebol do São Paulo, que tá ali no dia a dia. Beleza, galera? Vamos aí, uma semana de folga, depois tem Copa América, mas a gente vai comentando aí o mercado da bola nas próximas semanas. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez para quem pôde conferir o vídeo, para quem discute comigo aí nas redes sociais. A gente sempre tenta um pouco às vezes ser polêmico para tentar fazer a gente pensar fora da caixinha. Como eu sei, ninguém é dono da razão, mas é legal a gente tentar mexer naquilo que ninguém quer discutir às vezes. Um grande abraço a todos, tamo junto e vamos tricolor!